Ciro Nogueira informa que a direita já passou dos limites e pede bom senso. Bade retro, Satanás. Sabe o que Olavo de Carvalho sempre dizia? Olavo de Carvalho dizia o seguinte, que a massa da população brasileira, ela é uma massa ativa, sim. Ela não é inativa como a gente acredita, ou como passaram para nós, ou como eles vêm passando de geração em geração. O brasileiro, ele é muito ativo em termos de massa. O grande problema é que a elite brasileira é uma elite carreirista. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um político, principalmente na função pública, assume um cargo, ele quer todos os cargos que envolvem aquela função pública. Ele não está pensando na população. O Brasil que se dane, ele está pensando nele. E isso, infelizmente, vem acontecendo no Brasil. Você quer um exemplo clássico? Pega o plebiscito do desarmamento. O brasileiro, a massa brasileira, foi contra o desarmamento. Mas o que a elite brasileira fez? Simplesmente rasgou o plebiscito e aprovou o desarmamento. Ou seja, o nosso problema vem de cima para baixo, não é tanto de baixo para cima. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora eu vou chegar no ponto onde fala Ciro Nogueira. Ciro Nogueira afirma que a direita falta bom senso, que já passou do limite e que nós temos que agora nos unir para derrotar o Lula. Mas essa fala do Ciro Nogueira não é uma fala individual. Até num primeiro momento parece que Ciro Nogueira representa de fato a direita brasileira, né? Aquela direita combativa que está aí pensando de fato na população. Não está. Hugo Mota fala mais ou menos do quê? Que Lula se encaminha para o 4º mandato, para a 4ª vitória. Mas por quê? Hugo Mota, republicano, Ciro Nogueira, PP. O que tem a ver os dois? Tem a ver muita coisa, porque os dois fazem parte da base aliada do governo Lula. Você não acha estranho? Vamos lá. Ciro Nogueira até mês passado tinha cargos e cargos. O partido do Ciro Nogueira estava dentro do governo federal de quem? Do Lula, recebendo dinheiro público por intermédio de funções exercidas aonde? No governo Lula. Agora o cara vem com o discurso que falta bom senso para a direita porque tem que derrotar o Lula. Mas espera, mas aí não acaba com ele. Lembra do Mota? Por republicanos? Republicanos, o ministro dos portos é por republicanos. Só para você ter uma noção aí de casa. Em agosto desse ano, a cúpula do partido almoçou com o Lula. Então, como assim? Temos que nos unir para derrotar o Lula, mas eu faço parte do governo do Lula, meu partido está no governo do Lula, eu tenho ministro no governo do Lula, mas o Lula é um mal para a sociedade? Tem alguma coisa que não está batendo. O professor Olavo apontava isso, nós temos que começar a perceber detalhes. Não acreditar em tudo que eles falam, não acreditar em tudo que eles dizem, mas a gente analisar a prática dessas pessoas. Como é que pode um cara que está mamando no governo agora vem dizer que tem que derrotar o governo que paga o salário dos caras? Só que aí vem uma outra situação que eu quero trazer para vocês. Dosimetria da pena e anistia. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo influi na dosimetria ou na aprovação do projeto da anistia. Tanto Hugo Mota, quanto Ciro Nogueira, Michel Temer, todo esse pessoal está pensando no seu próprio destino, não é? Esquece a população para eles. Então o que eles pensam? Nós temos uma pessoa que é um adversário em comum, que o Lula também tem como adversário e inimigo. Se chama Jair Bolsonaro. Porque eles sabem que o Jair Bolsonaro retornando em 2026 é mais ou menos parecido com a vitória e o retorno do Trump nos Estados Unidos. E eles não querem isso. O que eles querem? Que o Centrão comande toda a estrutura de governo. Que o Centrão comande todo o país. Gente, o Lula, ele é só um instrumento do sistema. O Lula é uma jabuticaba do sistema. Você acha que o Lula faria tudo isso sozinho se o sistema quisesse? Ou você acha que o Lula é o comandante desse sistema todo? Não, gente. Esse sistema é justamente isso aqui que nós estamos vendo. São alianças de interesses pessoais de republicanos, de PP, de Ciro Nogueira, de Michel Temer, com ministros do Supremo, onde eles vão se aparelhando, formam esse grande sistema e, meu amigo, quem vai contra isso, eles cortam a cabeça, eles eliminam, eles fazem assassinato de reputação. E é isso que está acontecendo com o Bolsonaro, e aí é onde agora entra a anistia. Mas eu vou pedir para você, curta esse canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque agora vem a fala de Eduardo Bolsonaro, onde aponta justamente isso. Eu vou deixar o Eduardo Bolsonaro falar para você. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado, porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque
se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e certamente passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Vocês estão vendo o que o Eduardo Bolsonaro falou? A diferença entre dosimetria e anistia? E esse centrão todo quer essa dosimetria, porque eles não querem o Bolsonaro no jogo. Porque o Bolsonaro representa para o Brasil hoje o que o Trump representa para os Estados Unidos. A volta, o retorno da liberdade, o antissistema. Bolsonaro é sim o antissistema. Bolsonaro teve muitas falhas no seu primeiro mandato, porque Bolsonaro acreditou que esses caras do sistema iriam dar respaldo para ele vencer o sistema. Não vai. Olavo de Carvalho dizia isso também. Sabe o que o Olavo de Carvalho dizia? Não adianta você tentar combater o sistema, você tem que criar o seu próprio sistema. E eu acredito que Bolsonaro acredita nisso. Porque Bolsonaro está criando o seu próprio sistema. Hoje, Eduardo Bolsonaro está indo atrás do seu próprio sistema. Paulo Figueiredo está mostrando o seu próprio sistema. Nós temos que fazer o nosso próprio sistema. E a união desses sistemas que nós estamos criando, nós vamos derrubar esses caras. Porque esses caras eles estão tão impregnados na República que nos últimos 35 anos eles têm o poder total. E o poder que eu estou falando aqui, pessoal, não é apenas o poder político. O poder político ninguém tem. É o poder econômico e poder jurídico. Eles aparelharam tudo. Só que nós temos a força. E aqui não é mera retórica, não. E é por isso que Eduardo Bolsonaro fala, nós não vamos aceitar apenas uma dosimetria. Nós vamos querer uma anistia ampla, geral e restrita. E se nós somos a massa, como dizia o Olavo de Carvalho, nós somos ativo, falta alguma coisa para nós, não falta? Chegar e tomar conta desse sistema que está dominando o Brasil. Olavo de Carvalho sempre dizia o seguinte, que a população brasileira, infelizmente, não tem meios de ação. Só que nós temos alguns meios aí, alguns instrumentos que dá para utilizar. Primeiro é a rede social. Ótimo, show. Terra que eles não têm como controlar. Terra onde o Trump já mostrou, Bolsonaro já mostrou, Matteo Salvini já mostrou, a Giorgia Meloni já mostrou, e assim foram tantos que já mostraram, que dá para utilizar a rede social para combater o sistema de uma certa maneira. Mas eu quero falar da anistia. Você tem um instrumento. Daqui a 10 meses tem eleição. E o deputado carreirista que ganhou com o seu voto tem medo de perder seu voto daqui a 10 meses. E sabe que você não é tão burro como ele pensa que você é, como ele pensa que eu sou. Por que ele quer fazer? Ele não vai contra o nosso desejo agora. E é por isso que você tem que mandar e-mail para ele. É por isso que você tem que mandar mensagem para ele. É por isso que você tem que encher o saco desse cara todo dia. Deputado, eu quero uma anistia ampla, geral e restrita. Caso contrário, o senhor não bota mais o pé na minha casa. Eu tenho certeza que isso muda o jogo. Porque nenhum deputado vai contra isso aí. Imagina você fazendo isso, eu fazendo isso, o seu João, a dona Maria, a massa fazendo isso. O Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo estão fazendo muito bem feito a parte da artilharia. Só que nós temos que fazer a parte da infantaria. Nós somos o povo aqui e nós temos que ajudar esses caras lá. E como é que nós vamos ajudar isso? Cobrando dos deputados. Porque você imagina o seguinte, como é que pode um país que nem o Brasil, que é dito como um terceiro mundo, subdesenvolvido, essa coisa toda que a gente já ouviu mais de 30 anos, como é que pode manifestações que botam milhares de pessoas, milhões de pessoas, não ter uma sujeira no chão? Isso é sinal de organização, isso é sinal de bom senso. Nós temos bom senso. Quem não tem bom senso é esse pessoal da esquerda, maconheiro. Isso aí não, mas isso aí para nós esquece. Agora, o nosso foco não são mais eles. O nosso foco é o nosso sistema. Nós temos que criar o nosso sistema. E nós vamos começar como? Anistia ampla, geral e restrita. E nós vamos mostrar que nós não vamos recuar. Está na hora de nós não recuarmos. E nós temos que ajudar. E é uma forma que a gente tem de ajudar o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo é dessa maneira. Ajudar o Jair Bolsonaro é dessa maneira. Ajudar a família do Clezão é dessa maneira. Ajudar a Débora é dessa maneira. Só ficar agora também xingando não vai resolver, pessoal. É hora de cobrar. E é por isso que nós estamos fazendo esse tipo de vídeo. Para que você também possa sentir coragem em você também fazer esse tipo de vídeo e mandar para o seu deputado. Manda para o seu ciclo familiar. Ou então, se você não tem coragem, pega esse vídeo aqui e compartilha lá no seu grupo da família. Então é simples. Por isso que o Olavo sempre falava também que o Brasil, em sua ampla maioria, é conservadora. O grande problema é que a elite não deixa o conservadorismo comandar, mas isso uma hora vai acabar. E vai acabar sim. Nós agindo, cobrando dos deputados. Então, para finalizar, eu digo isso para você. Cobre do seu deputado, cobre do seu senador, cobre da sua deputada, encha o saco todo dia.
manda mensagem: bom dia, deputado, eu quero anistia ampla, geral e restrita. Bom dia, deputado, eu quero anistia ampla, geral e restrita. Bom dia, deputado, vai de segunda a segunda. Enche o saco do cara. Porque você não precisa dele para sobreviver. Agora ele vai precisar do seu voto para ganhar o salário dele no fim do mês ano que vem. Então é ele que tem que dançar conforme a música. De fora isso, vá de retro, Satanás.